Então você vai evitar a pergunta antagônica. Mas é ela que tem que ser, vamos dizer, atualizada diariamente para que esta entidade, a sua consciência individual, se mantenha viva e atuante. É claro que nem toda pergunta é legítima. Tem perguntas cuja resposta você já sabe há 50 anos e não adianta voltar lá porque você vai obter a mesma resposta. Tá certo? Mas sempre pode haver alguma pergunta nova que você não tinha pensado e que vai colocar você em dúvida de novo. Mas para que ter medo da dúvida se você aquilo a que você está querendo chegar não é um corpo de doutrina, tá certo? Que tem a validade universal, que todas as pessoas têm que aceitar, tá certo? Mas apenas onde a integridade de uma consciência que ainda está viva, está atuante. Então não tem por que ter medo disso. Quer dizer, a dúvida é sempre bem-vinda, desde que não seja, evidentemente, uma dúvida idiota. Tá certo? A dúvida a respeito, por exemplo, tem muita dúvida que nasce da ignorância, pura e simples. Né? Essas não valem. Né? Mas a dúvida que nasce de uma informação efetiva, nova, importante, essa é sempre legítima. O cientista pode produzir conhecimento sem que para tanto tenha de se empenhar no resgate convencional, pelo qual cada novo dado conferido se integra ao conjunto daquilo que ele, enquanto indivíduo, é naquele momento. Ou seja, é perfeitamente legítimo um cientista, vamos dizer, expressar certas conclusões científicas que são completamente incoerentes com tudo que ele na vida pensa, sente, enxerga, etc, etc. Ele não é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque a ciência é eminentemente uma atividade coletiva. É uma atividade baseada no consenso e não na integridade da consciência individual. Tá certo? Então isso quer dizer que um cientista não é responsável pelas consequências filosóficas do que ele diz. O que é o mesmo que dizer, ele não precisa compreender o que ele está dizendo. Ele não precisa compreender o seu significado, o seu alcance dentro, vamos dizer, da sociedade, da história em geral. Não. Ele pega aquele pedaço isolado e diz aquilo. O significado daquilo, às vezes, é tão enormemente mais complicado do que ele pode abarcar, que seria injusto que ele exigiu que o sujeito, além de exercer a sua função normal de cientista, ainda fosse um filósofo. Alguns podem fazer isso. Tem muitos filósofos que começaram nas ciências. Edmundo Husserl começa como um matemático, Karl Jasper começa como um psiquiatra e assim por diante. Quer dizer, mas é evidente que no decurso das suas investigações eles transcendem enormemente a condição de cientistas, na medida em que o seu grande esforço é justamente para criar essa unidade do conhecimento na unidade da consciência. Note que não se trata de uma unidade material do conhecimento, e muito menos uma unidade efetiva, é uma unidade virtual, que está sempre crescendo e modificando. Né? Mas continuando aqui a pergunta do Wendy Ailson Carvalho, essa repreensão à tentativa de composição do ser seria uma crítica a algum método científico, ou mesmo discurso dialético? Não ao método científico em si, mas ao fato de se tirar conclusões filosóficas de conclusões científicas. A coisa mais óbvia do mundo é que, em primeiro lugar, não existe uma abordagem científica de nenhum fato concreto. Só pode haver um estudo científico depois que o fato já foi abstrativamente separado das suas condições acidentais, etc, etc, e que já foi definido, vamos dizer, um método específico para aquilo. Tá certo? Portanto, vamos dizer, de qualquer conclusão científica para uma conclusão filosófica a respeito, o caminho é imenso e às vezes é impossível de percorrer. Então, a própria expressão, vamos dizer, fato científico é um pouco errada, porque a ciência jamais nos dá fatos, ao contrário, ela parte dos fatos. Tá certo? E descobre alguma regularidade, constância, associação, elo de necessidade, elo de probabilidade, etc, etc. Então, tudo que a ciência nos dá são sempre teorias. Algumas dessas teorias batem com os fatos e outras não. Mas a ciência não cabe nos dar fatos. Quer dizer, o fato é o material bruto do qual parte a ciência. Todo o edifício da ciência é uma tentativa de você passar do meramente factual para o elo de necessidade. Ou de necessidade absoluta, quando possível,
ou de necessidade relativa probabilística, que é o que acontece na maior parte dos casos. Tá certo? Portanto, fatos científicos não existem. O que existe são teorias científicas verdadeiras ou falsas, ou duvidosas. Tá certo? E, em segundo lugar, essas teorias jamais se referem a nenhum fato concreto que seja, e sim a aspectos de fatos. O simples fato de você ter várias ciências que podem estudar o mesmo objeto mostra que nenhuma delas está apreendendo esse objeto na sua concretitude, mas sim nos seus aspectos abstrativos. E tem que ser assim, não há outra maneira de ser assim. Agora, o retorno, vamos dizer, da conclusão abstrativa final para o objeto concreto originário, isso não é uma tarefa que incumbe a nenhuma ciência, mas incumbe somente a filosofia mesmo, porque isso não pode ser feito pelo método científico, tem que ser feito pela técnica filosófica, não há outra maneira de fazer isso. Né? Isso aí acontece em todos os ramos do conhecimento. Aquilo que é pré-científico, tá certo? Já tem uma história milenar e vem se desenvolvendo há muitos tempos por mecanismos que fazem parte da natureza, que não são controlados humanamente, como por exemplo todas as doenças autorremissíveis. Existem muitas doenças que são autorremissíveis. Como é que faz isso? A natureza sabe, nós não sabemos. Até a ciência apreender esses mecanismos, vai passar muito tempo. Então, assim, por definição, para aqueles que acompanharam as minhas aulas, já devem ter entendido que não existe nenhuma ciência que lide com fatos concretos. Isto é impossível. Uma ciência lida sempre com uma seleção abstrativa que determina um determinado ponto de vista. E este ponto de vista é que seleciona os aspectos dos fatos a serem levados em consideração e esquece os outros. Portanto, ciência só lida com recortes abstrativos e jamais com fatos concretos. Uma ciência do fato concreto é absolutamente impossível. Então, no entanto, todos nós na vida diária temos que lidar com fatos concretos. Isso quer dizer que o ser humano tem, na órbita da sua, vamos usar o termo kantiano, razão prática, ele tem capacidades que na esfera da razão puramente cognitiva ele não tem. Então, por exemplo, todos nós temos uma certa capacidade divinatória sem a qual não conseguiríamos atravessar a rua. Quer dizer, você tem certeza científica de que não vai vir nenhum carro, de que nenhum vai te atender. Você não tem a certeza científica, mas você tem uma conjeturação quase que instintiva. E essa conjeturação funciona. Eu digo, quando que uma ciência alcança o nível dessas operações do senso comum? Jamais. O senso comum sempre supera e vai adiante. A ciência, ela aprofunda o conhecimento em certos pontos bem determinados, mas no que diz respeito à existência geral do ser humano, vamos dizer, o senso comum, os instintos, a intuição continuam funcionando muito melhor. Tá certo? Então, se você for para o ramo das ciências sociais, você me responde a seguinte questão: quantos grandes cientistas sociais, cientistas políticos previram a queda da União Soviética em 1990? Praticamente ninguém. Eu conheço, acho que 2 que mencionaram isso aí, antecipadamente. Falaram, olha, fez as contas, olha, não vai dar, isso vai falir, vai cair, etc, etc. Mas a maioria era o contrário. 5 anos antes da queda da União Soviética, saiu o livro do Paul Johnson, Ascensão e Queda das Grandes Potências, dizendo que na geração seguinte os Estados Unidos iam cair, a União Soviética ia se tornar potência dominante, fez um sucesso mundial. Depois que aconteceu exatamente o contrário, o que o Paul Johnson fez? Pediu desculpas? Não, fez de conta que não era com ele. Tá certo? E tem gente que até hoje lê o livro do Paul Johnson como se fosse uma grande obra. Então, agora, me pergunte assim, quantos videntes previram a queda da União Soviética? Certamente mais do que os cientistas políticos. Videntes, astrólogos, etc, etc. Então, isso quer dizer que existe um certo conhecimento disseminado na cultura que não é formalizável, só que não quer dizer que seja irracional. Não tem nada de irracional. Né? Não é formal, e que, não raro, é muito mais eficiente do que o conhecimento científico. E isso que eu estou dizendo já é um dos princípios da própria ciência. A ciência tem que partir do conhecimento pré-científico, que ela tem que respeitar e tomar, vamos dizer, como um patrimônio, um ponto de partida. Isso o próprio Aristóteles já dizia. Se você não tem a formação clássica literária, você nunca vai entender nada, nem mesmo um livro de física, porque você não tem o peso das palavras e, portanto, você não sabe, vamos dizer, a dimensão e os limites de um conceito científico. Por exemplo, quando eu digo para as pessoas, nenhuma ciência estuda fatos concretos, as pessoas levam um susto, elas ficam, vocês estão ofendendo a ciência.
A ciência não pode estudar nenhum fato concreto, porque o fato concreto é o fato tomado, vamos dizer, na sua essência e na totalidade dos acidentes que o cercam. Isso não é acessível ao estudo científico. Isso só é acessível à referência analógica, simbólica. Agora, se o cara não tem ideia do que é a referência analógica e simbólica, ele não entende o alcance do conceito científico, ele acha que aquilo é uma descrição do fato concreto. Digo, não existe ciência do fato concreto, só existe ciência do fato abstrato, meu Deus do céu. Quer dizer, o fato separado, vamos dizer, de todos os elementos que não digam respeito à lei constitutiva que o cientista está querendo descobrir. O que é ciência? A redução do conjunto de fenômenos a uma determinada constante que possa ser idealmente expressa em matemática. Tá certo? Então, a primeira coisa que ele faz é separar do fato concreto os aspectos que não dizem respeito à pergunta que ele fez. Por isso que existe laboratório. Por isso mesmo que existe laboratório, para você isolar certos aspectos. Agora, a pessoa que acredita que a ciência tem conhecimento do fato concreto, olha, não dá nem para bater, porque se você... não adianta dar a chinelada na bunda, porque os caras não sabem onde está a bunda.